Bom, meus amores, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a história da educação infantil. Deixa eu tirar esse ponto final aqui que está errado. Não tem título, tema, ponto final, tá bom? Vou aprender alguns tipos de língua portuguesa também. Bora lá, então, ser feliz com a história da educação infantil. A gente viu, antes da prova, alguns movimentos aí sobre a criança, quem é essa criança dentro do contexto social, quem é ela pela sociedade, pelos pais. E aí, então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a história dessa criança, só que agora focada para a educação infantil, tá bom? Como surgiu, por que houve a necessidade da educação infantil, tá bom? Tem alguém com o áudio aberto e de fundo tem barulho. Eu vou pedir para fechar. Sou eu, desculpa. Imagina, Fabi. Quando precisar, pode abrir qualquer microfone para poder fazer perguntas sobre a aula, tá bom? Tá bom. Entenderam? Vamos lá. Já falar um pouquinho sobre educação no Brasil e no mundo, porque não tem como a gente fugir disso, porque as histórias, elas se repetem, algumas, elas continuam muito tristes, e outras não, ainda bem. Então, a gente tem aqui, nessa foto, do lado esquerdo, duas crianças se casando. Isso mesmo, elas estão se casando. Quantos anos tem essas crianças aqui? 12 anos. Nossa. Bem? Aqui ao lado, a gente tem uma escola nada. A gente tem aqui, na verdade, eu vou chamar de abrigo, que é o que a gente tem hoje. São as crianças que moram dentro de um abrigo e que elas estão sendo arrumadas porque é dia de visita. E no dia de visita, pode ser que alguém se interesse por uma delas e leve para casa. Certo? Vamos pensar em mercadoria? Vamos sim, tá bom? Há uma visão e uma relação com as crianças da idade medieval, na verdade, né, do período medieval até meados do século XX, olha isso, quanto tempo, né? E que a criança, ela não era muito bem vista, né? De que a criança, ela era um problema, ela incomodava, de que a criança não deveria estar ali. Então, não havia um olhar atento para as crianças, um olhar afetuoso para as crianças, tá bom? A gente vai ver muita coisa triste nesse slide, mas no final, acho que dá uma melhorada, uma acalentada na gente, tá bom? Mas é bom a gente saber, para a gente conseguir entender muitos dos comportamentos, por exemplo, dos nossos bisavós, dos nossos avós, e o reflexo, às vezes, das nossas mães. Nós mesmos, estou falando, tá bom? Não das nossas crianças, dos nossos alunos. Dos nossos alunos, a gente vê desse comportamento antigo, antiquado até, né? E que é desprezível para quem é da área da educação, tá bom? Então, vamos lá. Educação infantil na Europa, vamos ver, tá bom? Então, na Idade Média, a criança era considerada um pequeno adulto. Isso a gente já viu em alguns slides, certo? Então, a gente tem aqui ao lado uma criança que ela está mais para uma adulta do que para uma criança pelas roupas dela, né? Pela vestimenta, pelo cabelo, pelo comportamento. Eles eram obrigados, né, a se vestir assim como adultos, né? Não tinha outras roupas, né, Adri? Porque assim, quem é esse ser pequeno, né? É um ser pequeno que está crescendo, né? Então, eu vou fazer roupas parecidas com a minha, eu mãe, mando fazer roupas parecidas com a minha, e aí, então, essa criança, ela acaba sendo estereotipada até, né? A gente vê muito ensaio, por exemplo, fotográfico de criança. Não sei se vocês já viram, já fizeram, enfim, de algumas crianças por aí, e elas estão sempre de batom, rímel, uma maquiagem pesada, elas estão com uma roupa que não faz parte do infantil, né? E isso, na verdade, é uma violência, uma agressão hoje, né? É visto e é crime, né? Até fazer com que a criança se torne um adulto antes da sua idade. Bom,
Então, tentar fazer com que essa criança se torne um adulto, desde que você fala assim, pô, anda direito, para uma criança de 2 anos, a criança de 2 anos não sabe o que é andar direito, e ela, assim, na boa, começou a andar não faz muito tempo. Então, como que é andar direito? Né? Se uma mãe diz isso para um filho, é sinal de que ela não entende o que é infância. Tá bom? E isso é muito importante, entender essa parte, esse período de desenvolvimento, que é até uma questão que eu coloquei na prova, né? A infância, esse período que existe, tá? Dessas pessoas de até 12 anos. Bom, vamos lá. Aos 7 anos, a criança, independente se ela tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, ela era, presta atenção, colocada numa outra família. Então, tira da família que ela nasceu, que ela foi crescida até seus 7 anos, e vai viver numa outra casa, com uma outra família. Para que isso? Nessa outra casa, ela vai aprender nada mais, nada menos do que trabalhos domésticos, valores humanos, e vai também, olha que coisa mais triste, diminuindo os laços afetivos que existem entre o pai, mãe, vovó, irmãos que existem naquela casa. Por que isso? Para que a criança ou os pais não sofram se caso não vingar. Já ouviram esse termo, né? Pode ser que a criança vingue, pode ser que a criança não vingue. Vocês já ouviram esse termo? Já, Pro. Eu já, professora. Eu acho que Norte e Nordeste deve ter muito mais. Aqui em São Paulo, quem usa ainda esses termos são os nordestinos, são as pessoas do Norte, mas mais antigas, né? As pessoas mais jovens não usam mais esse termo. Porque antigamente, vamos pensar, o que nós tínhamos de medicina avançada? Nada. Hoje nós temos um aparelho chamado PET scan, que, como o próprio nome diz, o scan é o escaneamento do seu corpo. Ele consegue fazer a leitura de todo o seu corpo do que você tem ali de ruim. PET scan, tá bom? Então, esse PET scan, por exemplo, consegue identificar qualquer tipo de problema que ninguém consegue identificar, assim, né, em outros exames. Ele é usado muito mais para câncer, tá? Principalmente de cabeça. E algum problema cardíaco grave. E aí, então, gente, essas crianças de 7 anos iam para essa outra casa. Então, você imagina a cabeça dessa criança de 7 anos tirada do seio familiar, que, na verdade, não tinha esse nome de seio familiar, porque não era nesse sentido, porque ela não era afetiva. Os pais não eram afetivos com as crianças. Então, na verdade, não eram afetivos porque não sabia se ia vingar. Começa daí, tá? Então, assim, eu não vou dar muita atenção, não vou sofrer muito, porque se não vingar, eu não vou sofrer, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na família do lado uma outra família, porque assim aprende algumas coisas e me ajuda em casa, certo? Nesse outro lugar, ela vai conseguir identificar e agregar, né, nessa criança valores humanos. Quais são os valores humanos? Chuta que é macumba. Bora. Valores humanos. O que o humano sente, gente? Vamos lá. De valor, assim. Valor não dinheiro, né? Bora. Não entendi a pergunta, professora. Tá. Quais são os valores humanos que existem e que a gente precisa melhorar, que a gente precisa ensinar para o outro? Eu vou dar um. Empatia. Valores de educação. Oi? Educação, empatia. Educação está muito distante. Se a gente fala de educação, tem que pensar em que tipo de educação você está falando. Conhecimento. Está ligado à educação. Respeito. Respeito. Deixa eu só voltar aqui que tem alguém querendo entrar. Ética. Ética, muito bem. Karina. Oi, Karina, boa noite, querida. Estamos começando a aula, não faz muito tempo, tudo bem? Isso mesmo, Carol. Então, ética, empatia, moral,
Que mais? Bons costumes, bons modos. Que mais? Tá bom? Deu para entender? Que se aprende na outra família, eu aprendi lá para dar valor aqui. Certo? Também? Tá? E aí diminuir esse vínculo afetivo. Entenderam como que era na Idade Média a criança? Eu tô falando de criança na Europa, tá? Vamos pensar principalmente, gente, na Rússia. Vamos pensar nesses países onde havia muitas guerras. Vamos pensar nesses países em que eles são frios. Alguém já ouviu falar aqui, por exemplo, que os russos são muito frios? Não necessariamente porque a Rússia é geladésima. Os ingleses são frios, por exemplo, eles são ríspidos, né? Os franceses também são antipáticos, né? Os mais carinhosos e afetuosos são os italianos. Não sei por quê. Certo? E os espanhóis também têm um pezinho na Itália. Tá? Então, se a gente pensar em Europa, a gente pode pensar nesses países onde as pessoas já são frias por natureza. Vamos pensar os japoneses? Eles não faziam isso, tá? Mas os japoneses, eles são muito frios, vocês já repararam? Eles são muito secos, né? E isso assim, nos intriga, né? A Fabi é casada com um japonês. Né, Fabi? Ou ele é sensei, não sei, sei lá. Bom, enfim, acho que é no meu filho. Vamos lá. Aí no século XVI, que aqui a gente estava falando da Idade Média, a gente está falando aqui de século XV, mais ou menos, 14 e 15, tá? No século XVI, a expectativa de vida da classe dominante aumenta e surgem duas atitudes muito contraditórias, muito opostas dentro da sociedade, referindo a criança. Então, uma delas é considerar essa criança ingênua, inocente, e aí, então, há uma paparicação dos adultos para com esse ser, né? E a outra, que é oposta a ela, com a família e a sociedade, considerar essa criança, esse ser, como uma coisa imperfeita, incompleta, que ela ainda precisa do adulto para moralizar essa criança. Tá bom? Então, quando há necessidade de moralizar a criança, a gente vai moralizar onde? Na igreja, por exemplo. Nessa mesma época, nessa mesma perspectiva, que é onde eu tinha a criança ingênua, inocente, paparicada, e eu tinha a criança que era vista como incompleta, porque assim, ela não é um adulto e ela não é um bebê. O que ela é? O que ela faz? Ela não tem força, ela não tem fala, ela não se expressa da forma como eu gostaria, ela não tem vocabulário, ela não tem a inteligência que eu gostaria que ela tivesse, ou que eu tenho, eu como adulto. Então, na verdade, ela ainda precisa ser alinhada, ela precisa ser moldada, certo? E esses moldes, na verdade, está também junto à moralização dessa criança, de ensinar a ela o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Vamos pensar em moral e ética, tá bom? Então, nessa mesma perspectiva, acaba acontecendo o quê? A burguesia, que é uma sociedade que depende de comércio para poder viver, tá bom? Por exemplo, a Ana Lúcia, ela é burguesa. Ela não tem uma pizzaria, ou os pais têm uma pizzaria, pronto, vivem do comércio. Sou burguesinha. Quando a gente vai um pouquinho mais adiante, né, a gente tem a sociedade feudal. E aí, então, na sociedade feudal, se vocês prestarem bem atenção aqui nessas imagens, as crianças começam a trabalhar depois que elas vingam, tá bom? Porque aí passa dessa faixa de mortalidade, que é mais ou menos entre 5 e 6 anos. E aí, então, passou 5, 6 anos, essa criança não está doente, ela está saudável, ela começa a trabalhar, porque, na verdade, assim, o que eu vou fazer com essa criança que só come e brinca? Assim, quem é esse ser em casa? Me dá gasto, chora,
né? Faz xixi e cocô, quer dizer, ainda tem que limpar as coisas. E quem é esse ser? Né? Então, vamos colocar para trabalhar. Então, observem as imagens de que as crianças estão não necessariamente juntas com as suas mães, mas normalmente sim, e elas são tratadas como adulto. A mesma bronca que um adulto recebia, a criança também recebia. Agora, pense na compreensão da criança. Essa criança, recebendo essa bronca desse adulto, ela vai compreender da mesma forma que o adulto? Não. É bem provável que essa criança chore quando toma uma bronca. Não é isso que acontece? Então, é bem provável que isso também tenha acontecido nessa época. Tá bom? E aí, então, ela precisava enxugar essas lágrimas porque ela precisava trabalhar. E trabalhar não é trabalho qualquer coisa, não, gente. Não é colar selo, tá? Dá uma olhadinha porque é trabalho braçal. Tá? Como não existiam muitas máquinas, né? Se a gente pensar em tecelagem, né? Existiam as máquinas, mas elas também eram muito braçais, assim, sabe? Eu lançava os pentes para frente e para trás, assim. E havia a necessidade de uma força mesmo, tá? E as crianças também tinham que ter essa mesma força, não a força das crianças. Difícil, né? Muito sofrido para a criança. Aqui a gente tem, na verdade, já dentro da sociedade burguesa. Se eu presto atenção nessa imagem, eu tenho crianças já dentro de uma escola, tá bom? Bom, se eu tenho a sociedade burguesa, e aí então ela passa a ser alguém que precisa ser cuidada. Por que ela precisa ser cuidada na sociedade burguesa? Porque se eu tenho um comércio, eu não posso trazer essa criança para dentro do comércio. Ela me atrapalha. Vocês já devem ter visto isso em novela. Vira e mexe aparece. A criança dentro de um comércio, dessas novelas mais antigas, de época. Aparece lá a criança dentro do comércio, normalmente ela faz uma estripulia, o dono do comércio a coloca para fora, ou dá umas broncas, se for filho, enfim, e pronto, né? Então, a criança, ela não frequentava o comércio. Então, para onde que ia essa criança? Se o pai saía para trabalhar, a mãe, nessa época também, podia sair para trabalhar nas indústrias, e a criança ia para onde? Então, ela precisou ser olhada de uma forma muito diferente, porque ela precisava de um espaço. E esse espaço precisava moralizar também essa criança, tá bom? Só que aí, não necessariamente moralizar, não apenas moralizar, mas cuidada, ela precisava ser escolarizada. E pensando aí já alguns outros pensadores, né? Já pensando assim, quem vai ser essa criança daqui a alguns anos, né? Será que não é necessário preparar essa criança para uma profissão? Né? Será que não é importante saber o que ela quer fazer na vida, né? E aí, então, já pensar e preparar para um futuro, tá bom? A gente ainda não está falando de uma escola tecnistas, tá bom? A gente está ainda pensando numa escola assim, como vai ser essa escola? Tipo início mesmo, tá bom, gente? Então, vamos pensar que em Revolução Francesa, Revolução Industrial, as crianças começaram a ser olhadas de uma forma diferente. Só que aí tinha uma outra coisa que vai aparecer e vai acontecer. Desculpa. Uma separação absurda entre crianças pobres e crianças ricas. Tá bom? Essa divisão da sociedade em pobre e rico, ela existe desde que o mundo é mundo, e ela acaba, na verdade, aparecendo muito mais, assim, sobressaindo na sociedade burguesa, tá bom? Porque aí o que era pobre torna-se rico, mas nem todos os pobres conseguiam ser ricos, né? Porque eles não conseguiam abrir um comércio. Por exemplo, quem era ex-escravo não consegue abrir um comércio, então não consegue melhorar de padrão de vida. Tá bom? E se a gente parar para pensar, hoje, não é muito diferente, porque a gente não consegue ver essa oportunidade, essa mesquinhez que existe do ser humano em conseguir dividir entre branco e negro. Pô, que absurdo, né?
Assim, na boa, né? Qual é a diferença, gente? Né? É como se pegasse uma camiseta preta, uma camiseta branca. Não tem diferença nenhuma, né? Isso é uma cor. Não é o intelecto, né? Não é o cérebro que é diferente, tem uma disfunção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a falta de oportunidade para os negros existe desde quando houve a abolição, né? Então, o que esses negros podiam fazer na vida? Muitos ficaram onde estavam, porque não sabiam para onde ir, não tinham dinheiro para ir, não é verdade? Bom, nessa mesma época em que tinha esse ensino para pobre, ensino para rico, eu não estou falando ainda dos negros, tá bom? Isso a gente vai falar daqui a pouquinho no slide. A gente tem aí, então, uma educação, que a gente já pode chamar de educação, mais pedagógica, menos empírica, vamos lembrar. Pedagógica, relacionada à ciência, experimentos, certo? Ciência. E empírica, aquela coisa do dia a dia, tá? Da vizinha. A vizinha está nos rodeando. Ela sempre nos ronda. Empírica seria o quê, Pro? O dia a dia, o senso comum. Empírico, senso comum. E quando a gente fala de pedagógico, é porque a gente já tem um outro olhar, um olhar educacional para a criança e para o lugar onde ela vai ficar. Porque se a gente pensar na escola, a gente pensar assim, eu vou montar uma escola. A gente já pensa no lugar, no ambiente em si, né? No espaço em si. O que vai ter nesse espaço? Ele vai ser colorido, ele vai ser preto e branco, ele não vai ter risco nenhum na parede, não vai ter nada colorido, né? Então, assim, a gente precisa pensar nesse ambiente para a criança. Então, quando a gente fala da educação se tornar mais pedagógica, é porque o olhar para essa criança já é de... vamos tentar pensar em afeto, em trazer para o professor, para que essa criança consiga se sentir segura e aprender que seja ler e escrever, tá bom? Não era mais do que isso não, tá? Nessa época, era ler e escrever e estava ótimo. Não precisava de mais coisas, principalmente para o ensino para as crianças pobres, tá? Era o básico, a gente vai ver acabou, isso. Né? É bem isso mesmo, assim, não precisa, você vai estudar o quê? Tá? Nessa mesma época, o que acontece também, que é uma coisa muito triste, que a gente vê respingos no final do século XX ainda, que são os castigos corporais, tá bom? Esses castigos corporais, na verdade, gente, é para dizer assim, olha, eu sou adulto, e quem manda aqui sou eu, e você obedece. Então, era uma forma de punir pela indisciplina da criança, mas essa indisciplina era algo muito subjetivo, né? Como ainda é, né? Se eu, por exemplo, passo em frente a uma sala de aula onde as crianças, vamos pensar em adolescentes, os adolescentes estão em pé, e a professora está sentada vendo o celular, eu vou pensar que isso é uma indisciplina, certo? Se eu estou passando por uma sala onde os adolescentes estão em pé e a professora está nas carteiras, passando nas carteiras deles, é sinal de que alguma atividade está acontecendo. Olha que olhar diferente que eu tenho para, de repente, a mesma sala. Mas pode ser que essa professora que estava no celular estava pesquisando alguma coisa para o aluno. É muito subjetivo, tá bom? Indisciplina é não estar disciplinado pelas regras que é imposta, tá? Então, se você for ao banheiro às 9 horas e não às 10, você será punido porque você não cumpriu a regra, tá bom? Mas não se a criança respeitar as regras da escola, né? Exatamente. Mas se eu estou apertada às 9, pensa às 10 como eu estarei, né? E vamos pensar que essas crianças, gente, elas não eram assim bem tratadas, né? Elas não eram as crianças de hoje. Nesse caso, no caso do banheiro, não tinha nem como assim pedir, eles não deixavam? Tinha que seguir o horário certo? Só no intervalo. Só no intervalo. Nossa. Então, assim, a criança que não conseguia segurar, mijava nas calças. Exatamente. E aí vinha a punição. E era punido. Porque você não segurou o xixi. Porque você não foi logo de manhã em casa.
Entendeu? Gente. E a gente vê algumas coisas muito parecidas ainda hoje dentro das escolas. Por exemplo, primeira aula não se vai ao banheiro. Muitas escolas fazem isso. Primeira aula eles vão para passear, né? Então, tem esse olhar. Eles podem ir para passear. Ou, de repente, o menino está passando mal, a menina está passando mal, e precisa ir ao banheiro. E assim, não fez em casa. Vai fazer na rua. É tão assim falado em relação a isso de irem passear que a gente não vê o outro lado. Né? Que realmente aquela criança precisa realmente ir no banheiro, que a criança está passando mal. A gente já pensa no outro lado que quer passear, não é? A gente já tem um olhar para a criança de um ser não inocente, né? De que ele quer, de alguma forma, nos ludibriar, nos enganar, de alguma forma, né? E é muito engraçado ter esse olhar, assim. Com o tempo, a gente vai aprendendo a saber o que é, o que não é, o que é legal, o que não é, o que é mentira e o que é verdade, tá bom? Mas isso cada aluno, né? Também é a prática, assim, sabe? Dependendo da escola que você está, sendo o seu primeiro, segundo dia, você começa a perceber de que são sempre os mesmos que pedem para ir ao banheiro. Eles devem ter alguma continência urinária. Ai. Mas, enfim, aqui a gente está falando de casos, assim, absurdos, né? Onde esse adulto aí, que ele acha que ele tem o poder, né, sobre a criança, né? Ele usa essa violência, essa agressão física, né, esses castigos, né, como uma forma de punição mesmo. Você não obedeceu o que eu disse, como se eu fosse um ser muito superior a você. Tá vendo a diferença que existe entre o adulto e a criança? E se você observar hoje, não precisa ir muito longe, não. Se você observar no mercado, por exemplo, a mãe lidando com um filho pequeno, como que é? É mais ou menos isso. A mãe é um ser superior e eu posso te bater onde eu quiser. Hoje não, porque é proibido por lei. Houve a necessidade da proibição por lei, que é um absurdo isso. Entendam o que eu estou falando. É um absurdo ter que criar uma lei para proibir a agressão. É sinal de que havia muita agressão. É isso que eu estou achando um absurdo. Né? Então, se eu crio uma lei, é sinal de que existe muita coisa. Então, eu crio uma lei para proibir isso. Pronto, abafa. Certo? Mas observem, mães no mercado aos fins de semana. E vocês vão lembrar desse slide aqui. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma criança aqui, ó, que eu achei muito interessante dessa fotografia, que é uma criança negra. Presta atenção. Filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? Do dono da casa. Isso mesmo, Adriana. Não é à toa que você tirou 9 na prova. Ah, é? Não sei, eu falei. Caramba, soltou. Eu acredito vendo. Ai, meu Deus do céu. E aí, então, gente, aqui a gente tem essa criança que ela já está trabalhando. E é uma criança, sim, filhas das mulheres que foram escravizadas, tá? E vamos pensar que a escravidão aqui não era apenas do trabalho, né? Mas também havia a escravidão sexual, tá bem, gente? Não começavam cedo, né? Quem começavam cedo? As crianças, os filhos dos escravos. Para trabalhar? Sim. Também. A gente vai ver algumas outras coisinhas que começavam bem cedo. Vamos lá. Um pouquinho mais para frente, observem as roupas que já mudam, né? Aqui a gente tem, no capitalismo, a criança precisava ser cuidada para uma atuação futura, pois era considerada fraca, lembra? Incompleta, né? Incompetente e economicamente não produtiva. Vamos pensar que um adulto vai trabalhar na fábrica, na tecelagem. Uma criança já com seus 7 anos, porque ela já vingou, né? Passou dessa taxa de mortalidade, então ela já tem 7 anos, ela vai trabalhar na mesma tecelagem desse adulto. O esforço é o mesmo? Não. A capacidade produtiva é a mesma? Não. Então, na verdade, economicamente, essa criança tem que ganhar menos do que o adulto. E vamos pensar aqui. Criança, adulto, mulher,
E vamos pensar no adulto homem? O adulto homem tem mais força do que... Tem mais força do que a mulher. E a mulher tem força do que a criança. Então, observem que nessa época, a diferença salarial já existia entre o homem e a mulher. Por uma questão de força física, por uma questão de machismo mesmo, tá bom, gente? Então, a criança, ela não era economicamente produtiva. Porque, assim, o que essa criança vai produzir? O que ela pode fazer para ganhar dinheiro? Vai para trabalhar na fábrica. Mas na fábrica, ela não ganha tanto assim. Então, ela não vai me ajudar tudo isso, tá? Então, essa criança, ela era fraca, porque ela não era forte, por uma questão óbvia de tamanho, de esforço, de musculatura, e ela era incompetente porque ela tinha que fazer algumas coisas que não era para ela fazer, era para um adulto fazer. É muito diferente. Entenderam, amores? Bom, aí então o que aconteceu? Essa criança não me traz dinheiro, ela me traz problema, na verdade. Então houve a necessidade de criar aí o primário. O primário, como o próprio nome diz, é o primeiro, né? É o primeiro lugar fora da escola, fora da casa, de que a criança pode ficar, tá bom? Mas o primário, gente, ele foi feito para as crianças pobres. Por quê? Porque os pais, tanto mãe e pai, iam trabalhar. Com quem deixar essas crianças? Vamos pensar na nossa creche? É exatamente isso, só que não era creche, era chamado de primário. Tá bom? Então, aí, na verdade, tinha pouca duração, não ficavam muito tempo lá dentro, tá? O ensino era prático para uma formação de mão de obra. Presta atenção. Eu vou ensinar as crianças a praticar atividade que seja manual, como marcenaria, por exemplo, mexer em algumas máquinas, para ela se tornar uma pessoa produtiva, financeiramente dizendo. Tá? Trabalhar nas indústrias, né? Também. Era o que mais tinha, na verdade, né? Uhum. Mas era o lugar... Ela poderia ser... Sabe aquelas crianças na Praça da Sé, de que engraxam os sapatos? É o que nós temos aqui. Elas vieram da creche, desse ensino primário, engraxar sapatos. Porque na época, os sapatos engraxados, principalmente os de verniz, eles eram das pessoas que tinham muito dinheiro. E tinha que engraxar direito, né? Tinha que ver o brilho do sapato, né? Então, as crianças aprendiam a engraxar sapatos, por exemplo. Era uma dessas atividades para essa formação de mão de obra, tá? O ensino secundário, olha o nome, secundário, ele já é para burguesia e para aristocracia, tá? Então não era para qualquer um. Era filho de fazendeiro, senhor feudal, tá? Não era para os coitados que trabalhavam nas fábricas, que nem os loucos, né? Coitados, enfim. Então, esse secundário, ele já era para a burguesia. Qual era o objetivo do secundário? Formar crianças pensantes e mandantes. Dito significa formar pessoas que falam bonito. Porque são pessoas e crianças que no futuro saberão ler e escrever muito bem. Não é apenas ler e escrever e ponto. Ler de qualquer jeito, escrever de qualquer jeito, uma caligrafia feia. Vocês já devem ter visto as caligrafias antigas. São uns desenhos. Já viram? Já. É só a Adriana que está na sala de aula, Inferno? Eu já vi bastante já. Parecia que nem parece que é real, parece que é feito no computador, né? Hoje em dia é difícil, né? Hoje em dia a gente tem no computador essa mesma letra. Baixar essas fontes no Word. E aí, essas letras lindas não eram dos pobres, claro. Mas os pobres queriam copiar essas letras bonitas, né? Assim como Machado de Assis, por exemplo, que vocês já ouviram falar um pouquinho, né, de mim, através de mim. Ele tinha uma letra muito bonita, mas ele sempre foi muito pobre. Vamos pensar de que ele era negro, começa daí. Filho de ex-escravos. Mas foi o primeiro negro a entrar numa faculdade.
Então, ele era inteligente. Ele via os livros... discriminado desde cedo, né? Sim. Tanto que a foto dele nos livros era branca, né? Ele não é negro nas fotos dos livros, né? De uns anos para cá, de uns 3 anos para cá, que colocaram a cor dele mesmo, né? Não pode. Nossa. Enfim. Aí, às vezes, a gente pensa que não é nem a mesma pessoa, né? Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que a foto dele tem uma que ele tá branco, assim, como se fosse uma pessoa branca. E a outra ele tá um pouco mais escurecido. Porque aí, então, fizeram... E eu crente que ele era branco. Você e uma galera, assim, muita gente. Você é uma porrada. Filha, coitado do cachorro. Bom, é isso. Deu para entender? Primário, classes populares. Essas crianças aprendiam mão de obra. Tá bom? Ensino secundário, para a burguesia, aristocracia, para formar aí quem? Formar eruditos, pessoas pensantes e mandantes, porque serão os futuros donos das próximas fábricas ou da fábrica que o pai tem, certo? Sabe essas indústrias que a gente vê hoje? Ai, nossa, o dono da fábrica morreu, agora quem vai tomar conta são os filhos, e os filhos não têm preparo nenhum, e aí em 1 ano vai falir a fábrica? Então, eles não tiveram esse ensino secundário. Aqui, eles tiveram e eles farão com que essas indústrias se tornem potências mundiais. Por exemplo, a Ford, a Volkswagen, tá bom? A Coca-Cola, tá? Então, foram potências que foram crescendo ao longo dos anos por conta dos filhos que deram seguimento ao que o pai deixou como herança. Tá certo? Tá super certo, gente. O que está errado aqui, na verdade, é essa discriminação que existe entre o pobre e o rico. Por que o pobre não pode um dia se tornar rico? E por que ele não pode ter o mesmo ensino de qualidade que o rico tem? E aí eu te pergunto, meus amores, minhas futuras pedagogas, pensa na escola do Estado e do particular. Existe diferença? Pô, muita. Só em falar que você estuda em escola pública, já é um preconceito do caramba. Já assinou o termo de pobreza, né? O atestado de pobreza, né? Então, até hoje tem isso, então, né? Até Exatamente. Hoje. Tem escolas também que nem aceitam, dependendo, né? Pessoas pobres, assim, as bolsas é muito difícil de conseguir tudo, né? Exatamente. É igual hoje eu recebi uma pesquisa lá da Secretaria da Educação, deu um questionário para mim preencher se eu aceito. Aí uma das questões, né? Você ainda gostaria que seu filho estudasse em escola pública? Aí eu falei, oi? Entendeu? Falei, gente, isso é pergunta que se faça? É pergunta que se faça. É pergunta, porque depende do seu financeiro, depende do que você quer para o seu filho. Olha aqui, ó, o primário e o secundário. Você quer o primário ou você quer o secundário? E vamos pensar que o primário são as escolas do Estado e vamos pensar que o secundário são as escolas particulares. A gente tem isso, e essa discriminação absurda, e essa divisão social, cultural e educacional absurda ainda hoje. Vem da escola do Estado. Professora, mas eu acho que eles já fizeram isso para o pobre não conseguir enriquecer e competir com os ricos, né? Acho que eles já pensaram bastante nisso também. Olha, o seu pensamento não está errado não, Fabi. Tá? Porque seria mais Pamela. gente... Ai, Pam, perdão. Pam, o seu pensamento não está errado, e eu acho sim também, de que menos gente competindo comigo, e aí então eu tenho um faturamento melhor, né? Tá certo? Hoje em dia, é mais fácil você se tornar esse, entre aspas, burguês, né? Eu consigo abrir qualquer comércio, eu consigo abrir um e-commerce, por exemplo. E eu não preciso de muita coisa, só tem um Facebook, só tem um Instagram, só mandar lá no meu WhatsApp, no meu history. Pronto. Né? Pronto, já tenho um e-commerce. Eu já tenho um comércio. Se eu vou viver dele ou não, isso vai depender de muita coisa, mas principalmente das minhas vendas. E aí, então, eu me torno uma burguesinha. Burguesinha.
Só que não, né? Não é o mesmo burguês que a gente está falando dessa época. É muito diferente, tá bom? Porque hoje o burguês que viveria do seu comércio, por exemplo, ele tem uma dificuldade financeira muito grande por conta dos impostos. Então ele não tem o mesmo lucro que tinha antes. Antes não tinha tudo isso de imposto que tem hoje. Então era mais lucrativo. Outra, o salário dessas pessoas coitadas aqui, que a gente está vendo na foto, era uma miséria. Entendem? Então, assim, é muito diferente, mas da mesma forma é muito parecido. A gente consegue, como eu disse a vocês, ver o reflexo dessa história da educação infantil hoje. Ela reflete nos dias atuais. Vamos pensar no primário e secundário. Beleza? E vocês, pedagogas, estão aqui para mudar isso de alguma forma. Não sei qual. Pensem em vocês. Quando vocês se formarem. Olha, 3 figuras bonitinhas que a gente conhece, certo? No final do século XIX, olha aonde nós já estamos, né? Começa a se espalhar o ensino superior na classe burguesa. Traz esse ensino superior para cá, gente. Anísio Teixeira, tá bom? Já ouviram falar desse cabra? A gente fala um pouquinho dele, já, né? A gente fala um pouquinho mais dele no Didática 3, mas assim, bem pouco. Mas a gente fala ele novamente, porque ele é muito importante para a educação, né? A gente tem aqui o surgimento dessa educação compensatória, junto com esses pensadores incríveis que nós tivemos, Pestalozzi, Froebel, Montessori, Macmillan, e aí, então, só que esse pensamento deles, essas teorias deles, só foram aplicadas no século XX. Porque no século XIX, o olhar para a pedagogia, ainda tinha muita gente pensando a pedagogia, tinha muita gente pensando sobre as crianças, tinha muita gente pensando sobre muita coisa. O século XIX era um século borbulhante na ciência. Professora, olha aqui, eu vim entregar a esfirra para Adriana. Mas é uma cachorra. Estou trabalhando ao mesmo tempo. Você está brincando. A Adriana pediu esfirra para você. Pediu, professora. E vocês estão de sacanagem comigo. Vocês não assistiram ela juntinha agora comigo? Vocês estão tirando onda com a minha cara, só pode ser. Aí sim, esfirra é bom. Você tá brincando. Só para fazer inveja para gente. Quem tá aí junto? Quem mais tá aí junto? É sua filha, Adri? Então tá bom. Podemos voltar para a aula, gente? Porque eu tô sentindo o cheiro desse ferrado aqui. Vamos, Pro. Vamos lá. Vocês querem matar a gente de inveja, isso sim. Quero ver como é que vocês vão prestar atenção nessa aula, né? Enfim. Depois da Segunda Guerra, é que houve aí o atendimento pré-escolar, que ele tomou um novo impulso, e aí, então, as mães começaram a trabalhar nas indústrias. Vou deixar meu filho aonde? Meu filho é pequeno, eu vou deixar em alguma escola. Não, mas tem que ser antes da escola, porque essa escola, que seria o primário, ela ensina mão de obra. Mas o meu filho não tem 7 anos, meu filho tem menos. E ele precisa ficar, então, numa anterior a essa escola, pré-escola, certo? Antes da escola. E aí, então, crescia o interesse de estudiosos pelo desenvolvimento da criança e a evolução da linguagem, o que fez a diferença na educação, tá bom? Quando a gente encontra pedagogos, psicólogos, médicos, tendo um olhar diferenciado para a criança, então é bem provável que surja uma nova ideia para a educação. E aí, então, é bem provável que surja uma evolução na forma desse linguajar, dessa linguagem que existe dentro da pedagogia e dentro das escolas, tá bom? A preocupação com o método de ensino reaparecia. Nós tivemos uma preocupação com o método de ensino no Pombalino, tá? Que ele não queria, ele queria escolas laicas, lembra disso? Então, o método Pombalino, por exemplo, ele queria escola laica, e ele estava preocupado com o método de ensino. Como que eu vou ensinar essa criança? Mas agora, pensando em Freud, certo? A gente tem século XIX.
Então, a gente pensa em Freud, a gente vai pensar em Vygotsky, a gente vai pensar em quem mais? Em Froebel, a gente vai pensar em Montessori, a gente vai pensar nesses caras bonitinhos aqui, com esses cabelos lindos, só que não. Pestalozzi também, né? E aí, que eles fazem parte do século XIX, né? E aí, então, as ideias deles vão surgir, realmente se instaladas no século XX. A gente já comentou aqui em sala de que é muito difícil a gente encontrar, por exemplo, uma escola montessoriana, lembra? Quando você fizer a apresentação sobre a escola montessoriana, o método montessoriano, porque as pessoas não acreditam no método montessoriano. Assim como as pessoas não acreditam no Pestalozzi, porque está sempre ligada à Igreja Católica, né? Então, isso, na verdade, acaba banalizando esse tipo de educação. Então, continua prevalecendo, de uma certa forma, o método tradicionalista. Que, para nós, porque o construtivista, mesmo que você fale, minha escola é construtivista, se você olhar as carteiras, como elas estão na sala de aula? Uma atrás da outra. Isso não é método construtivista, isso é tradicionalista. Se eu não deixo meu aluno ir ao banheiro na primeira aula, isso não é construtivismo, isso é tradicionalismo. Tá bom? Se eu reprovo meu aluno, se ele tem uma média 7, por exemplo, eu exijo que ele tire, não é construtivismo, é tradicionalismo. Vamos pensar em Pink Floyd, naquele clipe que eu sempre martelo. Vamos formar pessoas iguais, não são seres pensantes, como a gente viu no ensino secundário para as crianças ricas. A gente vai formar crianças todas iguais. Isso é o método tradicionalista, onde o foco não é o aluno, o foco é quem manda na sala. É o adulto tendo poder sobre a criança. Olha o reflexo que a gente encontra dos castigos corporais, né? Lá do século XVI, XVII, nos dias de hoje. Tá bom? É uma forma de dizer aqui quem manda, ó, eu vou falar e depois vocês perguntam. Isso não é construtivismo. Isso é tradicionalismo. Então, se alguém perguntar para você, se você tende a algum método, vocês, por gentileza, sejam, assim, muito espertas e digam construtivismo, claro. E sorriam. Só que saibam o que é construtivismo. Tá bom? Emília Ferreira. Vamos lembrar disso, né? Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o método construtivista. Não sei se nesse didática 2, mas didática 3 com certeza, tá bom? Mas vocês já devem ter visto com a Renata. Né não? A Adriana tá comendo, Ana Lúcia tá entregando esfirra para Adriana. Não tô acreditando nisso. E tá todo mundo... Eu estou aqui, sim. Então tá bom. Eu vou fazer uma pausa para o intervalo, que eu tô com a garganta seca. E eu vou tomar uma água. Tá bom, amores? E aí a gente volta para falar sobre o Brasil escravista e como que eram as crianças nessa mesma época, que tem muita coisa interessante para a gente ver ainda, tá bom? Tá bom, professora. Tá bom, Pro. Então, let's go para o intervalo, certo? Vai comer sua esfirra e volta para casa, Ana Lúcia. Tchau, gente. Eu vou fechar Não, aqui. ela já meu foi, áudio. Pro. E minha casa lá, tá indo. Tchau, Ana Lúcia. É intervalo, tá? Oi? É intervalo, tá bom? A gente Tudo volta bem. às 9h10, tá? Beijo. Tudo bem, a Adriana vai comer esfirra agora, vai engordar. Vai engordar, vai virar uma bolinha. A Adriana vai. Tá bom, 9h10. Tchau, gente, 9h10. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.
Professora? Oiê! Ô, Van, você esqueceu de parar a gravação? Puxa, esqueci. Agora que eu entrei, que eu vi lá o gravando. Tudo bem. Não tem